E olha só, escândalo descoberto envolvendo esposa do ministro Moraes e ex-presidente Michel Temer. Nós vamos trazer isso aqui agora, pessoal. Uma grande bomba em Brasília que está dando o que falar. Olha só que absurdo, pessoal. Por essa, ninguém esperava. Parece que eles esperaram, né? Justamente aí, essa época tão conturbada ali em Brasília, para soltar essa bomba aqui agora. O que será que está envolvido ali entre o Michel Temer e a esposa do Alexandre de Moraes? Preste bastante atenção nessa matéria. Quem vai trazer é o Alan dos Santos, o pessoal que está ali exilado nos Estados Unidos, justamente por causa de perseguição aqui no Brasil. Olha só essa matéria, pessoal. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal para ver outras matérias como essa. O clima ficou tenso ali em Brasília. Confira. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha. O Moraes é o indicado dele na CF, né? Então... Cara. Até estranhei de ver o Tarcísio falando do Moraes. Não julgo. Não tem como julgar o Temer. Ele realmente sabe que o Tarcísio é brother do Moraes. Então, parece que o Tarcísio está querendo abandonar o que seria uma candidatura à presidência e ficar em São Paulo para reeleição. Acho que faz muito mais sentido. Pessoas próximas a ele lá em São Paulo, a galera bem próxima mesmo, comentou isso comigo ontem. Bem, não tem mais nada no Brasil, né? Mas tem uma pior do Temer, tá sabendo? Não. A do Banco Master? Não. Não? Não, coloca aí. A produção tá na bala aí ou não? Porque eu mandei, assim, já deve ter corrido ali no grupo. Mas bota assim, produção. É que a gente manda tanta coisa nesse grupo. Não, bota no Google, assim, ó. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master? Que a Vivi... Tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando. Vende, não vende. Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Mas o negócio puteiro é mais honroso, né, cara? Você vê que, olha que loucura, né? Porque o banco, eu vou traduzir pro pessoal, tá? O Banco Master, cuja advogada é a Vivi, mulher do Alexandre de Moraes, sancionado, né? E o BRB recorrem ao Michel Temer, o lobista, que no Brasil é crime, não pode, lobby não pode no Brasil. Então, ao lobista criminoso que... Quantos anos o Michel Temer ficou naquele esquema lá quando ele foi preso? 40 anos de corrupção, não foi? Eu me lembro dele sendo preso no Rio, lembra? Então, mas era... Pô, no meio da Avenida das Américas, não foi? No meio das Américas. Caramba, era meu caminho todo dia ali. Então, aí eram 40 anos de corrupção, aquele crime pelo qual ele foi preso. Então, assim, esse criminoso do Michel Temer, junto com a esposa do sancionado Alexandre de Moraes, eles estão fazendo lobby criminoso, e o jornal não acha nada de anormal nisso, e ele está sendo contratado para destravar... desculpa, ele está fazendo isso por caridade, porque a matéria não menciona nenhum dinheiro pago, né? Então, o Michel Temer virou franciscano, então agora ele está fazendo ações caridosas para um banco. Você viu pessoas fazendo ações caridosas para o banco? Essa aqui é uma delas. Mas isso é impressionante, porque você citou um ponto que é fundamental. Quer dizer, um repórter ouve algo assim, né, e não vira pro cara e questiona. Né? Isso é correto? Isso é legal? O repórter ouve o Gilmar Mendes dizer que não vai ter processo de impeachment com a mídia e não pergunta assim, mas peraí, o senhor está se antecipando a um possível julgamento? O senhor está equivocado quanto à matéria que poderia levar antes de ver a um processo provas, desse tipo. Né? Antes de ver o processo. Não, e não pergunta assim, o senhor está aqui no evento político, 11 partidos que apoiam o governo, armando um esquema para impedir candidaturas, ou barrar candidaturas, ou dificultar candidaturas de aliados, né, da oposição. E o senhor acha que não está tendo atuação político-partidária e o senhor esquece que isso... Ninguém pergunta, cara. Mas é desumano da sua parte achar que esse pessoal tem cérebro. Convenhamos, né? Você não está tendo compaixão com o imbecil do jornalista. Cara, hoje eu fui ver de novo um pouquinho eu fico ali CNN e Globo News durante meu café da manhã, de volta de 10 horas, quando eu termino o roteiro. A sua tortura diária? Irmão, desculpe de insistir nisso, mas assim... É tanto repórter sem testosterona, assim, a impressão que eu tenho é que virou pré-requisito. Assim, não tenho nada contra a vida de cada um, não. Mas sim, é uma coisa tão
tão sem, sabe? Sei lá, cara. Mas é sem testosterona, com dinheiro, sem moral, com puta, né? Tudo que eles não deveriam ter, eles têm excesso, e tudo que eles deveriam ter, eles não têm, assim, é 0%. Chamado famoso 880, né? Famoso 880. Mas é impressionante isso, né, que o Lacombe apontou, né? Os jornalistas hoje já não questionam mais nada, né? Sim. Porque, cara, você chegar em Morro Agudo e falar assim, que um ex-presidente, ele vai trocar uma conversa com a galera do governo para destravar um problema no Banco Central para 2 bancos cuja advogada de um dos bancos é esposa do Alexandre de Moraes, o cara que o próprio Michel Temer indicou. Mas assim, é óbvio, né? Isso aí tudo será de graça, né? Ninguém vai cobrar nada. Você fala isso na estação de trem lá de Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu, irmão, ninguém vai comprar essa história. E outra coisa, né? O Banco Master é um banco ferrado, cheio de dívida, quebrado. Por que o BRB vai comprar esse banco? Pois é, isso que eu não me entendo também. Não faz o menor sentido. Né? A coisa é tão escancarada que a máquina rodando normalmente, uma máquina extremamente corrupta, como é a do Brasil, rejeitou a compra. Sabe qual que é o equivalente? A máquina do crime falou assim, opa, sinal vermelho. Mas tem essa questão. Os irmãos Batista... Imagina uma situação equivalente a essa, cara. Os irmãos Batista não compraram uma empresa de energia também na região norte? Foi. Uma dívida também absurda. E logo depois veio uma norma lá, uma medida qualquer, que beneficiou toda a dívida ia ser paga pelos clientes, e não pelos caras que compraram. Tem sempre uma falcatrua, Era um leilão, Era um leilão. Só que, claro, né, os batistas não sabiam. Vou fazer uma pergunta pro Vinícius. Não sabiam que ia vir isso. Vou fazer uma pergunta pro Vinícius e para vocês aqui. O que hoje você acharia completamente anormal no Brasil? Anormal, cara? Se você visse uma manchete e falasse assim, nossa, fiquei surpreso. STF está rasgando a Constituição. Não, surpresa. Você fica surpreso. Assim, uma notícia... Não, a imprensa tá falando isso. A imprensa falando isso. No Globo, no G1, eu ficaria assustado. Operação policial em favela é um sucesso. 40 traficantes mortos. Jamais. E você, qual seria que te surpreenderia? Você fala assim, nossa. Me surpreenderia? Se chamasse o Alexandre de Moraes de ditador. Isso, acho que é impossível, né? Você vê que situação que nós estamos, né? Todos vocês mencionaram obviedade que a nossa audiência inteira aqui coloca no chat todos os dias. Não, quer pedir a turma no chat para colocar? A manchete que acha que eles gostariam de ver. Coloquem aí a manchete. Mas que no Brasil de hoje a gente não vê de jeito nenhum. Mandem aí. O que vocês acham assim, que poderia ser uma manchete que vocês gostariam de ver, mas que infelizmente a nossa imprensa... O melhor título poderia... Foge disso. Sim. Foge disso. Pô, cara, o do BRB e do Banco Master, assim, quanto mais você pensa, ou seja... Alba Silva, prisão do Temer e Kassab. É uma tragédia anunciada, né? É um negócio completamente absurdo, não faz o menor sentido, foi rejeitado porque, obviamente, vai contra qualquer norma pública, né, de funcionamento, mesmo num país corrupto como o Brasil. Os caras insistem no negócio. Agora já estão chamando o Temer, que não tem nada a ver com a história. Por que o Temer tem que ser o cara que vai mediar isso? Ele não tem nenhum carro, ele não tem nada. Não tem nenhuma responsabilidade, nada. Pois é. Lóbio que é crime no Brasil. Mas o que é mais incrível é a imprensa inteira assistir isso e não dar um pio. Será que é porque envolve o nome da esposa do Alexandre de Moraes? Porque não tem um artigo, não tem um editorial, nada falando sobre uma coisa que é descarada. Descarado. O negócio é tão descarado que os funcionários públicos não tiveram coragem de aceitar. Eu queria até trazer um trecho dessa reportagem do G1. Claro. É uma aspas bem interessante aqui. É do diretor executivo da Euroásia, que é o Christopher Garman. Olha o que ele falou, aspas para ele. O desafio de quando você denomina PCC e Comando Vermelho como organização terrorista é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho, sofisticação e a entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Então, eu acho que assim, se tem que identificar... De uma notícia do
que saiu no G1. Onde, Paulo? E, na verdade, é uma notícia no programa hoje, então, tá. em homenagem ao Paulo, que é aniversário dele hoje. Mas eu queria, Lacombe, falar aqui de uma notícia que saiu no G1. Onde, Paulo? E, na verdade, é uma notícia que saiu na BBC, tá? E aí o G1 republicou, eles com certeza devem ter algum acordo, falando sobre a possibilidade do Trump declarar o PCC como organização terrorista. E por que o governo Lula se preocupa com isso? Saiu no G1 desse jeito? Por quê? E tenta como isso é bom, só faltou isso, né? Só ali. Põe no Alan ali. Não, pera aí. O Alan é muito bom, põe ali. Trump pode declarar a PCC organização terrorista? Por que o governo Lula se preocupa? Por quê? Qual é, mano? Cara, é o famoso... Como é que é? Eu entenda... Entenda como isso é bom, né? Entenda. Ou só entenda. Nesse caso é o contrário, né? Entenda como isso não é bom. Como não é bom, Que loucura. Porque os Estados Unidos tentaram que o governo brasileiro declarasse como terroristas o PCC e o Comando Vermelho. A Argentina tentou. O Paraguai tentou. E o Lula e o Lewandowski, não. Só deixar claro para as pessoas que os narcotraficantes, eles não são chefes do Lula. Eles são braços do Lula. É bom que você em casa entenda isso, porque o senso comum ali do pessoal, a ideia dominante que existe hoje no Brasil é que pelo fato dos narcotraficantes terem armas de fogo, agirem de modo criminoso e frio e assassinam qualquer pessoa, tipo Luiz Inácio Lula da Silva estaria com medinho do narcotráfico, tadinho dele, tão vulnerável. Não. Narcotraficante serve aos comunistas. Os comunistas deixam isso bem claro, porque são eles a quem dão treinamento, eles a quem dão armamento. Tudo é feito por eles. Né? Não é à toa que a AK-47 é o símbolo dessa galera. Né? A arma russa utilizada pelos terroristas, pelos narcotraficantes, contrabandeada pelos comunistas, né? Ou do Irã, ou contrabandeada da Rússia, chegando nas Farc, das Farc chegando no PCC, Comando Vermelho, é estratégia dos comunistas. Então, você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Basta você imaginar que hoje no Brasil, o efetivo de narcotraficantes, pelo menos no Rio de Janeiro, é maior do que o efetivo da polícia. Então, digamos que do nada a população do Brasil, do Rio de Janeiro, vira e fala assim: basta, chega, que absurdo, os narcotraficantes tomando conta de tudo, vamos fazer um imenso protesto contra isso. Acaba no minuto seguinte, porque o efetivo policial brasileiro não poderá defender o povo desarmado dos narcotraficantes armados. Então, o Flávio Dino, ele pode até ser ali liderado, né, em tese, por narcotraficantes. Mas o chefão dele, que é o Lula, esse aí é chefe do narcotráfico. Eu não vejo a hora, sabe? Que o Brasil está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Né? Mas eu não vejo a hora. Ai, Senhor, se eu puder ver isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora do Trump já declarar o Lula como ilegítimo e dizer que precisa de uma operação policial para prender esse chefe de narcotraficante. Porque ele é sócio do Maduro, não sei se no cartel de Los Solis, porque título e nome aqui não faz muita diferença, mas que o Lula é sócio do Maduro, isso aí é evidente. Qualquer pessoa que entenda um pouco de Foro de São Paulo sabe que o Lula não é peixe pequeno, tá? Se vocês acham que o Lula é só aquele velho cachaceiro que botou uns dinheirinhos, uns milhões e milhões e milhões no bolso, ele não é só isso não. Ele é o líder, né? Chefe. Lá como você me corrige, é bom lembrar que agora... É que líder tem sempre uma conotação positiva, né? Ele é chefe supremo do Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que, de fato, a organização terrorista, né? Os terroristas que, de fato, mandam na América Latina. Eles, de vez em quando, têm auxílio da Rússia, de vez em quando, têm auxílio da China, mas eles têm uma atividade independente, uma agenda independente, e eles estão aí para destruir a América Latina. Então eu não vejo a hora do Trump declarar esse cara, esse bandido safado do Lula, como um criminoso a ser procurado.
cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa informações sobre o Lula? Ter informações sobre o Lula ganha um reward do departamento do DOJ, né? Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não vejo a hora. Essa hora vai chegar, você pode ter certeza. Mas nós precisamos de uma população esclarecida sobre isso e uma imprensa que fale sobre isso, não uma imprensa que fale, entenda por que o Lula, tadinho, não quer. É contra. Eu queria até trazer um trecho dessa reportagem do G1. Claro. É uma aspas bem interessante aqui. É do diretor executivo da Euroásia, que é o Christopher Garman. Olha o que ele falou, aspas para ele. O desafio de quando você denomina PCC e Comando Vermelho como organização terrorista é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho, sofisticação e a entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Então, eu acho que assim, se tem que identificar todo mundo que coopera, tá explicado acho que porque Não, mas o que eu acho engraçado dessa parte aí que você estava lendo, né, eu também vi, ele fala só setor privado. Administração pública, nada. Por que ele falou só setor privado nisso daí? Ai, Deus meu. E aí o outro ponto dessa notícia que eu acho interessante, que é uma boa notícia, tá? Para quem estava querendo boas notícias, está aqui uma. Que a possibilidade do governo americano classificar facções criminosas como primeiro comando, como PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, foi citada pela consultoria, essa aí, Eurasia Group, em uma lista de sanções potenciais elaborada ainda antes do fim do julgamento do STF. Então, aquilo que o Marco Rubio falou na entrevista, de que novas sanções poderiam vir contra o Brasil esta semana ou nas próximas, inclui essa possibilidade aqui. Então, gente, a gente está falando de curto prazo. Fala em poucos meses aqui. Tá? Curto prazo. Num curto prazo, a gente pode ver o governo americano classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Excelente notícia. Será ótimo. Pois é, pessoal, nós sabemos há muito tempo, né, que cada um dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal tem entre seus familiares, principalmente esposas, né, tem escritórios de advocacia, né, onde eles advogam, né, tanto em Brasília quanto em várias partes do país, e esses escritórios são altamente solicitados, procurados, tanto que nós temos, inclusive, até mesmo o Rodrigo Pacheco, que também é jurista, advogado, né? Como senador ali da República, ele também já teve um escritório de advocacia. Até mesmo o Barroso tem um escritório muito famoso também. E todos esses ministros, essas autoridades, né, elas são bastante solicitadas. Por quê? Imagine você ter uma causa muito séria, muito cabeluda para poder ser julgada, quer seja criminal, quer seja trabalhista, quer seja um caso de família, não importa. Quem você vai preferir julgar? Um amigo seu que tem um escritório e ele faz parte, a esposa ou o marido faz parte do Supremo Tribunal, ou um escritório de advocacia qualquer? Claro que você vai querer alguém que você já sabe, né, que as coisas já podem dar certo para o seu lado. Porque ali, pessoal, é como se colocasse a bola na marca do gol, ali na linha do gol, sem goleiro e mandar chutar, entendeu? Ter um processo, um inquérito, ter um caso no escritório de advocacia desses, de alguns desses ministros ou dos parentes dele, é praticamente causa ganha, né, pessoal? Então, o que acontece? É isso que eles estão denunciando aqui, esse caso com o Banco Master ali, né, o BRB também, e tudo isso envolvendo ali agora a esposa do Moraes, né? Envolvendo o tema. Claro que tudo isso está sendo investigado, Ministério Público, Polícia Federal, porque nós vivemos num Brasil onde a impunidade não pode acontecer. Então, tudo que é injusto é julgado de forma literal e os culpados vão para a cadeia pagar os seus crimes e os inocentes são ressarcidos. Esse é o país da liberdade, onde a democracia venceu, não é mesmo? É esse país que você vive, onde você paga 4 meses de imposto durante o ano todo e esse imposto é muito bem empregado. A educação funciona, a segurança pública funciona e o Brasil é o país das maravilhas. Então, por isso a gente confia que o sistema judiciário funcione
plenamente a todo vapor. Inclusive, o Brasil está no ranking do país mais honesto do planeta, pessoal. Pois é, né? Poderia ser tudo isso uma grande verdade e a gente poderia mesmo viver nesse país. Agora, uma pesquisa, pessoal, que foi feita lá fora por um instituto que eu não me lembro o nome aqui, mas o Fux lembra o nome e ele deu esse dado ali durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Ele citou essa empresa que fez um levantamento a nível mundial, onde listaram 142 países. E qual que era a questão ali para ser pesquisada, né? Era o quê? Qual que é a interferência do judiciário no país? A parcialidade. Quais os países o judiciário é mais parcial ou mais imparcial? O que significa isso? Um país onde o judiciário é muito parcial quer dizer que ele tende para um lado, quer dizer que ele interfere tanto na parte política, econômica e tudo mais. E um judiciário onde ele é imparcial quer dizer que ele nem aparece, você nem sabe quem são os ministros, você nem sabe quem é o juiz, você só vê o resultado e ele é totalmente imparcial. E nesse ranking de 142 países que se dizem democracia pelo mundo afora, para a surpresa de ninguém, quem ficou em último na questão de parcialidade do judiciário? O Brasil. De acordo com esse órgão que o Fux citou ali, ministro Fux do STF, ele citou esse dado ali durante o seu voto, que durou 12 horas no julgamento de Jair Bolsonaro. O Brasil é o último país no quesito de parcialidade do judiciário. Ou seja, para esse instituto que fez essa pesquisa, o país onde o judiciário mais interfere e é mais parcial e tende mais para um lado do que para o outro é no Brasil. E para surpresa de ninguém também, sabe qual que é o penúltimo país que está logo acima do Brasil? Coladinho ali, garradinho? Venezuela. Olha que coisa, pessoal, que coincidência. Eu vou colocar até aqui na tela aqui para vocês aqui, inclusive o Poder 360 fez ali um infográfico bem bonito para mostrar, para demonstrar isso. E aí vocês estão vendo, pessoal. Tá aí os dados aí, ó. Não é palavra minha, não é fake news, está aí, ó. O Brasil é o país onde o judiciário mais interfere e é mais parcial. Ou seja, se isso acontece, é claro que o Michel Temer tem seus contatos, é claro que ali em Brasília, né, na calada da noite, por detrás das cortinas, muitas coisas acontecem que nós não ficamos sabendo. E é por isso que nós temos hoje um ex-presidente aí que não cometeu crime algum. Cadê as provas? Cadê as imagens do 8 de janeiro? Cadê a minuta do golpe assinada por Jair Bolsonaro? Cadê o Jair Bolsonaro lá em cima da rampa, lá em cima com a espada na mão, falando independência ou morte? Não houve nada disso. Não houve golpe, mas nós temos que ouvir tudo isso e ficar calado, né? Um grande absurdo. Pessoal, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa, para você ficar bem informado. É só você se inscrever aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.